E se o seu crush soubesse que você gosta dele apenas por meio de um alarme? E se você descobrisse todas as pessoas de quem você pode vir a gostar por meio de um aplicativo? Como seria esse mundo? É exatamente essa dinâmica que Love Alarm nos mostra. Vamos analisar esse dorama? E aí, dorameiras e dorameiros de plantão. Eu sou a Deise Coelho, psicóloga, e hoje nós vamos fazer uma análise psicológica do dorama Love Alarm, tanto da primeira temporada quanto da segunda temporada que já estão na Netflix. Então, galera, só para dar uma ideia geral sobre esse dorama, ele acaba nos contando a respeito de um aplicativo que é criado para que, quando eu gosto de alguém, essa pessoa fica sabendo por meio de um alarme nesse aplicativo, e quando alguém gosta de mim, eu também fico sabendo por meio de um alarme. De certa forma, faz a gente pensar como seria, né, não ter nenhuma privacidade. Por exemplo, quando vocês eram crianças e gostavam daquele menininho na escola ou de uma coleguinha, vocês queriam que a pessoa soubesse ou vocês ficavam com vergonha? No caso, se você tem o Love Alarm instalado no seu celular, não tem essa opção, não dá para você esconder isso. Quando você tiver a partir de 10 metros dessa pessoa ou menos, você vai sim fazer o Love Alarm dela tocar. E se tem alguém que gosta de você, quando você estiver em um raio de 10 metros de distância dessa pessoa, ela também vai fazer o seu Love Alarm tocar. E aí entra a questão, né? Como a gente reage diante disso? E se o seu Love Alarm toca por alguém de quem você não gosta, e aí fica toda aquela situação constrangedora em que a gente não quer magoar a pessoa, mas também não temos condição de devolver o mesmo sentimento que ela por nós. Complicado, né? E é exatamente nesse contexto que a gente conhece os personagens principais desse dorama, que são a Kim Jojo, o Sun-woo e o Lee Ye-young. E aí entra toda aquela questão de que os dois acabam gostando dela, mas ela é uma só. Não dava para gostar dos dois de volta. Bom, em tese não, né? Só para dar uma contextualizada, o Lee Young estudava na mesma escola que a Kim Jojo, mas ele era o melhor amigo do Sun-woo, que morou por muito tempo fora do país, e então ele retorna. O Lee já tinha toda uma queda pela Kim Jojo, só que ele nunca tinha tido coragem de contar para ela a respeito dos seus sentimentos. Então ficava muito aquela amizade e ele olhando ela de longe. No entanto, quando seu melhor amigo Sun-woo retorna para o país, retorna para a Coreia do Sul, ele acaba também se encantando com a Kim Jojo e, diferente do seu amigo, ele tem coragem de demonstrar seus sentimentos, ele tem coragem de ir até ela e, de certa forma, iniciar então um relacionamento. E desse jeito, o Yeon fica apenas de fora, vendo seu melhor amigo se relacionar com a menina de quem ele gostava há tanto tempo. E é nesse contexto que surge o aplicativo, que na realidade foi criado pelo Duke Gu para contar para Gu Mi que ele era apaixonado por ela em função do seu medo de ser rejeitado. 괜찮아? 난 왜 내 마음을 알려주면 좋아할 거라고 생각했을까? 좋아할라 물리지 말걸. Então, como ele não tinha coragem de falar com ela presencialmente, ele acaba fugindo para conseguir se declarar por meio do aplicativo. No entanto, é aí que o Love Alarm viraliza e todo mundo começa a usar. Ele vira uma febre. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre quais os efeitos que a vivência, que a existência de um aplicativo como esse poderiam gerar emocionalmente como resultado nas pessoas que utilizam esse aplicativo. E algumas dessas consequências, por exemplo, seria o fato de nunca o meu Love Alarm tocar. Como será, e isso acontece durante o dorama, como será que se sentiam as pessoas as quais tinham instalado o aplicativo no seu celular, mas nunca ouviram tocar? Então você tem uma amiga, você tem colegas, as pessoas com as quais você convive. Vira e mexe o alarme delas toca e o seu nunca. Como isso mexe na sua autoconfiança, na sua autoestima, na forma como você se percebe importante ou não no mundo? Com certeza mexe bastante com a cabeça dessas pessoas.
Tanto que ao longo do dorama, isso acaba gerando resultados bastante catastróficos. Quem viu sabe do que eu tô falando, quem não viu, eu realmente convido a dar uma assistida, confere lá. E em contrapartida, um outro problema pode ser se o Love Alarm toca bastante. E aí isso vai depender muito do perfil da pessoa de quem toca. O que eu quero dizer com isso? Se é alguém mais maduro, que de verdade consegue reconhecer o efeito que isso gera nas outras pessoas, ou seja, o constrangimento que também é para os outros, que fazem o Love Alarm dela tocar tanto, e aí ela às vezes não se sentir tão à vontade em relação a isso, mas se é alguém que ainda não está desenvolvido, evoluído o suficiente e ainda acaba se sentindo demais quando isso acontece, isso pode fazer com que a pessoa se torne mais arrogante ou até mesmo nada empática, fazendo com que ela não entenda como os outros se sentem quando o Love Alarm delas não toca de volta. E pensando nessa possibilidade do seu Love Alarm não tocar de volta por alguém que faça o seu tocar, e se esse alguém é importante para você, então digamos, se o seu melhor amigo faz o seu Love Alarm tocar e você não consegue retribuir isso, faz com que a gente se sinta mal, com que a gente fique constrangido, não saiba como agir, e não é como se a gente conseguisse programar, né? Do mesmo jeito que a gente configura o aplicativo, então eu vou gostar de fulano porque ele fez meu Love Alarm tocar. Infelizmente não funciona bem assim. E aí fica toda uma situação constrangedora sobre como agir sem magoar alguém que muitas vezes é importante para nós. E por fim, quando você gosta de alguém, mas você ainda não quer que essa pessoa saiba, você não se sente à vontade, você não confia que o sentimento dela possa ser recíproco, então você preferiria deixar isso em segredo por mais um tempo. Mas não é possível. Se você chegar perto dela em 10 metros ou menos que isso, automaticamente sim, você vai fazer o Love Alarm dela tocar e ela vai descobrir sobre o seu sentimento. Então, zero privacidade. Mas aí a gente pode pensar, é fácil resolver isso, é só não instalar o Love Alarm no meu celular. Mas infelizmente, ali na história do dorama, não era possível você não ter o Love Alarm instalado. Na realidade, até seria possível não instalá-lo, mas essa escolha faria de você um pária social e geraria possivelmente um sentimento de não pertencimento muito grande. Por exemplo, vamos tentar pensar na nossa realidade atual. Como é hoje para você imaginar algum dos seus amigos não tendo WhatsApp? Ou caso isso aconteça, em quantos contextos, em quantos momentos você gostaria de compartilhar com ele alguma coisa que seria super simples enviar pelo WhatsApp, mas ele não tem? Não fica estranho? Não é como se essa pessoa, de certa forma, não se encaixasse ou até mesmo não existisse? Outra possibilidade, não sei se você já tentou não utilizar alguma das redes sociais, como Instagram, TikTok, Facebook, mas provavelmente, caso isso tenha acontecido, num primeiro momento você achou muito estranho. E é possível que alguns dos seus amigos tenham comentado, mas como assim? Eu tentei te marcar em um post e não foi possível. O que aconteceu? Então é como se a partir do momento que você não está em determinadas redes sociais, você estivesse fora do mundo. A gente se sente quase um extraterrestre. Bom, e um novo possível contexto que surge na segunda temporada de Love Alarm é que os desenvolvedores começam a projetar a possibilidade de no aplicativo ter também, além das pessoas por quem você sente alguma coisa, aquelas possíveis pessoas por quem em algum momento da vida você poderia sentir algo ou aquelas que poderiam gostar de você. Confuso, né? É quase como se fosse um baralho que dissesse pra gente quem pode gostar de mim e quem não pode gostar de mim. E além disso, de quem eu posso ou não gostar, mesmo que fosse no futuro. E aí, isso acaba dando a impressão de que tira de nós o livre-arbítrio. Ninguém mais apenas esbarra no outro e começa a conversar e descobre que aquela pessoa pode ser alguém interessante e que ao longo do caminho possa até mesmo se tornar alguém especial nas nossas vidas. É como se tivesse simplesmente tirado a surpresa que as relações podem trazer ao longo da sua construção. Elas não são mais construídas, elas já são pré-determinadas. Segue aqui que aqui pode dar certo. Se essa pessoa não existe no seu Love Alarm, provavelmente vocês não têm muito a ver. Complicado, né?
E aí, pensando nesse contexto do livre-arbítrio, o como seria bom ter um escudo, ter algo que nos protegesse para que quando eu não quero que a pessoa saiba que eu gosto dela, eu conseguisse fazer com que o Love Alarm não tocasse para essa pessoa. Ou então, quando eu gosto de alguém e eu quero finalmente que essa pessoa descubra isso, que ela saiba, agora eu posso quase mandar uma flecha do cupido e então ela fica descobrindo que sim, eu a amo, eu tenho grandes sentimentos por ela. E de certa forma, a gente já tem isso hoje naturalmente sem o Love Alarm. Bom, pessoal, essas foram algumas das reflexões que eu achei importantes ressaltar para a gente discutir, pensar a respeito desse funcionamento, dessa nova forma dentro do Love Alarm de nos relacionarmos, mas que também nos faz valorizar um pouquinho a possibilidade do frio na barriga que a gente tem, de ter um pouco mais de privacidade, de pensar como a gente vai chegar ou não em alguém, de não ter ideia de que às vezes alguém tem algum sentimento por nós. Tudo isso faz parte das nossas vivências e nos faz crescer. Se viesse pronto por meio de um aplicativo, talvez a gente perderia algumas evoluções, algumas experiências aí que nos fazem crescer bastante. Qual a opinião de vocês sobre isso? Queriam ter um Love Alarm? Me conta aí nos comentários. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Não esquece de já deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!